Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda sobre o pênalti polêmico em Itaquera. Novos ângulos mostram que não foi pênalti em Soteldo. E eu vou te explicar também por que o árbitro marcou. Os áudios do VAR revelam isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ainda é um lance polêmico, ainda é um lance discutível. Tem muita gente que ainda não se convenceu. Eu conversei com alguns árbitros durante o dia, ouvi a opinião de vários especialistas. Eu sou um estudioso do assunto, eu me formei árbitro lá em 2007 e leio constantemente a atualização da regra, todos os protocolos, as diretrizes da FIFA, tudo que vocês possam imaginar para tecer as minhas opiniões. Não por nada, apenas porque acho que um jornalista precisa saber qual a regra do esporte que a gente acompanha, porque infelizmente nem todo mundo sabe. A regra tem muitas nuances, muitos problemas. Se os árbitros têm dificuldade, imagina a gente, né, que está acompanhando, o torcedor comum, enfim. Então acho que é nosso papel, meu papel como jornalista, né? Enfim, eu fiz o curso lá em 2007, apenas a parte teórica, né? Fui aprovado em tudo para poder, enfim, estar apto a falar a respeito. Mas enfim, sei que tem muita gente aí muito mais apta do que eu, que apitou, inclusive, né? Que esteve dentro de campo. Então eu fico filtrando, né? Eu converso muito com essa galera que apita e também me baseio no texto, né? Na regra do jogo, enfim. E esse lance, um árbitro me passou a seguinte expressão, que é um lance bruxo. O que é um lance bruxo? É um lance obscuro. É um lance que, dependendo do ângulo que você enxerga, você pode interpretar ele, dependendo da forma que você quiser. E eu sei que tem a galera do pênalti claro e tem a galera do claro que não foi. Então, com essa turma aí, dificilmente eu vou conseguir me fazer entender, porque a galera já tem a opinião formada. Então, beleza, tá tudo certo. Eu estou aqui para, primeiro, passar a informação para vocês e depois, obviamente, tecer as minhas opiniões, fazer as minhas análises, né? Mas distanciado, né, dessa questão mais emotiva, que eu sei que é natural do futebol. Já dei a minha opinião de que eu não marcaria o pênalti. Na minha opinião, desde sempre, o Soteldo busca o contato. Não só busca o contato, mas o Bruno Mendes ele faz um movimento assumindo um risco. E aí por isso que eu coloquei na conta da interpretação, porque na velocidade do jogo, alguém pode interpretar que o Bruno Mendes calça o Soteldo, mas quando você vê no frame a frame, que é a análise que é feita na cabine do VAR, quando você analisa em câmera lenta, já que vamos analisar o lance em câmera lenta, porque o lance na velocidade do jogo, o Daronco não deu pênalti. E é muito difícil mesmo você ver aquele toque na velocidade do jogo. Então, beleza, é um lance de VAR, é um pênalti de VAR, vamos analisar o contato? Então, beleza. Então, vamos analisar de que forma esse contato aconteceu. E esse contato acontece primeiro com o Bruno Mendes botando o pé e depois o Soteldo batendo no pé do Bruno Mendes e caindo. Tem infração? Tem pênalti aí? Na minha opinião, não. O Bruno Mendes ocupa um espaço e o Soteldo bate nele. Enfim, lance ocasional, segue o jogo. O que eu quero dizer para vocês? Por que esse pênalti foi marcado? Tem uma informação na discussão ou no debate ali entre o Anderson Daronco e o Wagner Hillway, que é o árbitro de vídeo, que é a seguinte: o Daronco chega em determinado momento e diz: eu não vejo o contato. Se tiver um pisão, eu quero ver. Porque ele entende, ele imagina que o Bruno Mendes tenha pisado no Soteldo. Imediatamente, como o Anderson Daronco pediu, ele disse que estava encoberto, o Wagner Hillway chama, recomenda para revisão. E aí aqui eu digo já dou uma informação para vocês. Se o Daronco, por exemplo, diz o seguinte: olha, eu vi um contato, ele é mínimo, não o suficiente para ser pênalti, lance normal. O VAR jamais poderia ter entrado, porque aí ele vê exatamente o que aconteceu e interpreta a sua maneira. No momento que ele diz, eu não vejo o toque, opa, há o toque. Aí o VAR, peraí, deixa eu analisar, e o VAR entende como pênalti. E fala, vem cá ver, possível penal. E aí o Daronco vê, no frame a frame, e opta por dar a penalidade. Não concordo? Não concordo. Mas já falei também que por ter o contato, ele infelizmente está no campo da interpretação e por isso até ele foi absolvido, né? Nesses áudios do VAR você vê claramente que não iria ter uma condenação pela atitude dele, o que eu já imaginava, porque tem o contato. Então isso absolve a decisão do árbitro. Enfim,
eu queria que vocês ouvissem exatamente essa análise, essa discussão e do porquê o Daronco acabou marcando essa penalidade. E prestem atenção nas imagens disponíveis que o VAR e o Daronco têm desse lance. Se liga. Penal. Aqui. Tá. Eu não vejo se tem toque no pé. Ok, sai do bolo. Eu quero ver. Ok, aguarda. Volta um pouquinho antes. Eu não vejo se tem o toque no pé porque eu tô encoberto. Tá bom? Tem o toque, Se tem o teve toque. um pisão, eu quero Agora eu quero ver ele. por outro Ok. ângulo. Por outro ângulo. Quero ver se ele busca o contato aqui ou é o Rafael. Eu não consigo ver. Não, ele não busca o contato, ele vai pra pisada. Volta um pouquinho mais, me dá um replay. Tá. Tô terminando de checar, tá? Tem um contato, só preciso ver como foi. Tô terminando de checar. Tô terminando de checar, só um instante. Outro ângulo. Faz o procedimento aí. Só tem esses dois? É só aguardar. Não, o jogador penal. interrompe a passada dele. Ele bota o pé na onde ele ia passar. Calma. Daronco, te recomendo revisar o possível penal, ok? O jogador põe o pé exatamente na passada do atleta Santos. Eu recomendo revisar o possível penal. Ele põe o pé na passada do jogador, ok? Vou te dar outro ângulo de novo. Que dá pra ver pouco o contato, mas dá pra ver o movimento, aquela de cima. Vai, dá um play maior. Com esse toque ele acaba calçando. Exatamente, ele põe o pé na passada do jogador e número calça a passada 25, dele. Ele calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo. Ok. Por que eu disse para vocês prestarem atenção nas imagens disponíveis? Porque em determinado momento o árbitro de vídeo fala o seguinte, me dá outro ângulo. E eles não têm. No dia de hoje, vários ângulos foram disponibilizados das câmeras de televisão dentro de campo que o VAR não tinha acesso. Visivelmente o VAR não tinha disponível essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Tem uma câmera lateral que ela claramente indica o Soteldo dando um biquinho na chuteira do Bruno Mendes. O Soteldo vem, o Bruno Mendes ocupa o espaço, aquela coisa toda que a gente já falou, e o Soteldo vai dar um bico na chuteira do Bruno Mendes e cai. Olhando essa imagem, não dá para marcar o pênalti, mas essa imagem não foi vista pelo Daronco. E aí eu não sei, eu não posso afirmar aqui que se o Daronco tivesse visto essa imagem, ele não teria dado pênalti. Não tem como saber. O fato é, essa imagem deixa muito mais claro aquilo que a gente já falou, que o Soteldo vem, dá um chute no pé do Bruno Mendes e cai. Tem uma imagem traseira que mostra ainda mais em câmera lenta, no frame a frame, essa sequência de movimentos que a gente falou. O Bruno Mendes bota o pé no chão e para. E o Soteldo vem e ele meio que pisa na perna, no pé, né, do Bruno Mendes para cair. Tem muitos que interpretam que o Soteldo não tinha onde pisar, que o Bruno Mendes se colocou no caminho do Soteldo. É uma interpretação. Mas eu olhando essa imagem de trás, e ainda mais aquela lateral, eu vejo o Soteldo fazendo um movimento quando o pé do Bruno já está ali. Ele não faz o movimento de calço. Ele coloca o pé no espaço vazio e o Soteldo bate no Bruno Mendes. Não foi pênalti. Na minha opinião, na de muitos especialistas, e inclusive de um ato que eu conversei que inicialmente achava pênalti, tá? No momento em que ele mesmo me mandou essas imagens e me disse: caramba, Chico, ele não tinha acesso a essas imagens aqui. Pelo que eu tô vendo, não foi pênalti. O Soteldo busca o contato com o Bruno Mendes. O Carlos Simon disse que não foi pênalti. Paulo César Oliveira disse que não foi pênalti. Nadine Bastos disse que foi pênalti. Então você tem opiniões diversas, né? O Daronco acha que foi pênalti. A comissão de arbitragem acha que foi pênalti. Enfim, é um lance muito difícil. Eu não acho que tenha sido um lance tão escandaloso assim. Mas, analisando todos esses movimentos, a sequência dos fatos e, enfim, a mecânica do jogo, eu também entendo como não pênalti. Segundo informação do meu amigo João Paulo Capelanes, o Anderson Daronco não apita mais nenhum jogo do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai tomar uma geladeira, não da CBF, mas em jogos do Corinthians. O que já deveria ter acontecido. E aqui não é nenhum tipo de punição ao árbitro. A questão é, sempre há uma rejeição antes do jogo quando o seu nome é anunciado para uma partida contra o Corinthians. Cabe à CBF evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cara já entra pressionado. E aí, se ele entra pressionado, ele pode fazer algo até
para virar uma tendência, né, para dizer, não, eu não estou pressionado, então eu vou marcar um pênalti contra o Corinthians. Ou, na dúvida, acabar não marcando por estar se sentindo pressionado. Enfim, só atrapalha. Não que todos os árbitros tenham, digamos assim, uma tranquilidade para apitar em Itaquera ou qualquer outro estádio do Brasil. É sempre muito difícil, mas eu acho que a CBF poderia preservar, dar um tempo, dar uma segurada, bota ele um pouco mais lá para frente. Ele é um cara experiente, apitou na Arábia Saudita recentemente, já apitou jogos sul-americanos, eliminatórios, jogos de seleções, Grenal, já apitou grandes clássicos, mas enfim, ali, sei lá, tem alguns problemas, um histórico, tem uma cobrança muito forte, nunca colabora. Você se convenceu com essas novas imagens, com o áudio do VAR? O que você achou? Eu continuo com a minha opinião de que não foi pênalti. Acho que é um lance interpretativo e difícil, mas com essas imagens adicionais, realmente não dá para considerar como pênalti, na minha opinião. Comenta aqui o que vocês acharam, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!